Vamos, então vamos. Vamos lá, vamos lá, vá, agacha, Estica, Encolhe. puxa. empurra. Pronto. Ana. Posso, maestro? Amiga, Já o sei. tu tens umas pérolas para imaginárias, claro. Vamos lá a isso. Neste... Podias ter trazido um claro. Podia ter trazido. Pois. claro, Podias. Não foi vendido na praia de Santa Marta do Ouro. Estávamos em 1965 e morri em Culver City. Culver City. Já estiveste lá, aí na Califórnia? Só esse nome. Deve ser Culver umas City. casas boazinhas, suponho, por quem era. Morri aos 60 anitos. Oh. É verdade, a atriz de cinema mudo americana Clara Bow. Ficaram na mesma? Vamos saber quem foi. Clara nasceu em 1905 no Brooklyn. Isto já fica em Nova York. Isto já gostas tu. Opa, É, isso a gente sim. já Isto já sabe. gostas, Isso sim, até eu já estive lá. Aquela Brooklyn Beach. Claro. Sabem? Brooklyn Beach. Passas para o outro lado, Beach. estás em Brooklyn. Onde uma sanduíche custa $25. Que bom. É ótimo. Tão bom. Mas olha, estás a comer uma sanduíche em Brooklyn. É isso. Não vais lá aos discos imenso? Sim, Vais, claro. Vais, é claro. incrível. Bairro de Brooklyn. Betos agora. Pois Mas é, neste tudo, tempo, tudo. Agora Mas o que é que super não é? No final do século gentrificado, sim, passado, sim, do Sim, outro Mas ainda. hoje é tudo, não há Claro, nada tá. Beto máximo. Claro. Ela, a Clara, começou muito cedo no cinema. Na altura era mudo, isto era o princípio do cinema, claro. Ela era uma mulher absolutamente linda, podem procurar depois, Clara Bow. E além disso, e sobretudo mais importante, com imensa pinta. E foi assim, mais do que um sex symbol, é a verdadeira personificação dos loucos anos 20. E é justamente disso que vamos aqui falar. O que foram os loucos anos 20? The Roaring Twenties em inglês, Les Années Folles em francês. E em português já disse, é os Os loucos loucos anos 20. Em espanhol, Los Luecas, Anas As Viendas. viendas. E em italiano? Liloki, Liloki. Lipazzi. Por acaso é mesmo, não foi procurar. Lipazziani. É capaz de ser Lipazziani. Capaz de ser. Bom, e o que é isto? Os loucos anos, também se chama loucos anos. É como se chama, claro, a gigante transformação da cultura ocidental na década de 1920. O nome já o indica. Ora, o mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Ainda esta semana falámos num episódio deste conflito, claro. Ora, o mundo estava destruído e de rastros a todos os níveis. Depois, não esquecer, acaba a guerra em 1918 e começa, durante os 2 anos seguintes, uma pandemia chamada gripe espanhola que vazou Os que milhões ficaram e cá. milhões de pessoas. Pois. Juntos morreram, entre os dois acontecimentos, estima-se em 100 milhões de pessoas. Senhor. Deus meu. Talvez mais até. A economia dos Estados Unidos foi a primeira a recuperar logo a partir de 1920, acabada a pandemia e a guerra. Aliás, vai se tornar aqui o país mais rico do mundo nesta altura, precisamente. A economia da Europa vai levar mais algum tempo a recuperar e vai precisar de alguns aninhos. 4. Começa a recuperar em força em 1924. Também com a estava no ajuda- chão, não é? Estava no Foi chão, o palco claro. da guerra. Os americanos têm tido essa sorte, entre aspas. Lá as não guerras acontece são sempre nada, fora, claro, sim, tirando claro. a guerra civil que eles tiveram lá. Pois, não é? pois. Mas do século XIX. Isso já foi longe. Deixa-me lá meter o bedelho. Claro. E o quê? A Europa vai se reconstruir com a ajuda económica dos Estados Unidos, que vai solidificar o seu poder, que mantém até hoje 100 anos envolvidos. Claro, o presidente chamada Return to Normalcy, o regresso à normalidade, que entusiasmou muito. Esse presidente americano concorre com esse slogan, é eleito por 70% dos votos. Toda a gente dizia, chega. De passares 14 a 20, são 6 anos a vez morte, destruição, horror. Porque imagina, a guerra e a pandemia deve ter sido tudo péssimo. E depois corta imenso o dia, tanto uma coisa como. Com certeza. A pessoa não consegue fazer grande coisa, não. Não, Está sempre com isso na cabeça. Sim, corta a moca também, porque Sim. depois os loucos anos 20 também. E depois não sei o que, tirar a perna, põe a máscara, tira a perna. Chega, por amor de Deus. Que horror! São 100 milhões de pessoas. Agora, em que é que vai assentar? Tal e qual. São só- Obrigado por nos trazeres de volta à Terra. A retoma económica da América vai assentar em quê? Na produção em massa, que nasce aqui nesta altura, com os Fords da vida e outros, e no consumismo.
Portanto, era preciso produzir muito e consumir muito, e é assim que nasce quase o mundo como nós o conhecemos. O Ford, que inventa quase é quase o inventor do consumismo e do capitalismo moderno, produz automóveis, o famoso modelo T, em larga escala, e tem uma ideia usada até hoje, que é assim: se eu, em vez de pagar €1 a cada pessoa, pagar 50, ao fim de um ano eles compram-me um carro. E, portanto, isto começou a economia de escala a crescer. Né? Não iniciou, mas é quando ela tem o seu auge. A classe média, cada vez mais rica, Conceito classe totalmente média. novo também. Sim, nós falámos aqui a propósito há 2 semanas ou 3, começa ali a despontar no final do século XIX, que é também um período de grande efervescência e das inovações, da arquitetura, isso tudo, mas ela consolida-se aqui neste pós-guerra, pós-Primeira Guerra. Sim, alarga-se, cresce muito e começa a ter muito poder de compra mesmo. Claro, muito poder de compra, que é uma coisa incrível, e começa a poder para os próprios, claro, para quem não tem é péssimo não ter, e começa a poder comprar coisas que eram absolutos exclusivos dos milionários. Os carros, por exemplo. Um carro, por isso é que as primeiras marcas que fabricavam são o quê? As Rolls-Royce da vida, as Mercedes, portanto, fabricavam limusines de luxo. Como nós vemos nos Downton Abbeys da vida, que se passa mais ou menos nesta altura, é assim que faz. Para os outros era cavalo e era com sorte. Sim, ao pé, não é? Também a mobilidade era mesmo das cidades, já havia alguma coisa de transportes públicos, mas era uma coisa muito incipiente. Ainda hoje em dia. Sim. É o que é. Tal e qual. Aparecem também em força as indústrias culturais, como a rádio e o cinema, que despontam nesta altura. Há um clima geral de riqueza, vou dizer de prosperidade, para não dizer para não dizer riqueza, e sobretudo daquilo que era moderno. A guerra, mesmo sendo terrível, tinha sido um divisor de águas. Havia a vontade enorme de romper com a ética, a estética e os valores dos finais do século XIX. Queria-se começar de novo, começar o mundo de novo. É engraçado que eu fiz aqui um exercício. Nós achamos que o fosso de gerações é só de agora, não é? Os nossos avós, os nossos pais ainda viveram no tempo da ditadura, nós já nascemos depois do 25 de Abril. Claro que isto não é verdade, e até há períodos históricos onde deve ter sido muito mais notório. Sim, claro. Fiz aqui um exercício. O fosso, não é? Fala. O fosso, claro. Imaginem, um homem nascido em 1880. Tudo bem. Tem um filho aos 20 anos, portanto em 1900, e em 1920 essa pessoa tem 40 anos e o filho tem 20. Tudo normal, não está? O pai tinha crescido num mundo onde a luz elétrica era um luxo absoluto. Não havia telefones. Os táxis das cidades eram puxados a cavalos, por exemplo. Se ele fosse inglês, tinha crescido durante todo o reinado da Rainha Vitória. Imaginem isto. Para o filho, todas estas coisas seriam banais, a luz, os táxis, os automóveis, e a Rainha Vitória era uma figura dos livros de história em 40 anos. É muito fixe. Nós passamos a vida a dizer tipo, porque o mundo agora muda tão rápido, no espaço de uma geração, já não sei o que, claro que sim. Gigantes. Como os pais da Revolução Francesa e os filhos da Revolução Francesa, quer dizer, é a estrutura do mundo, ou da expansão marítima. Claro. Não é? Sim. Não há de ter sido diferente. Sim, claro que sim. Em Portugal, imaginem, este homem cresceu durante o reinado do rei Dom Luís e o filho tinha passado metade da sua vida em República. Muito engraçado pensar nisso, não é? Claro. Agora, o rasgar com o passado aconteceu sobretudo nas artes. É verdade, e os loucos anos 20 estão associados sobretudo à criação e à arte, que as desponta muito também nestas fases de reconstruir, não é? Os artistas têm essa missão. Berlim, Londres, Paris, mas também Los Angeles, Nova Iorque, Buenos Aires, tudo isto se tornam viveiros de movimentos artísticos. Ouvia-se jazz, aliás, outros dos nomes desta época é a era do jazz, ou a idade do jazz, uma dança completamente diferente de tudo uma música completamente diferente de tudo o que estava para trás. Dançava-se os Charleston, estamos a ouvir aqui uma belíssima peça. Nasce o cubismo, que começa na escultura e na pintura e vai se espalhar pela literatura e pelas outras artes também. A Art Déco, que é a abreviatura de artes decorativas, que é tirado do nome de uma exposição que houve em Paris, tornou-se a última moda, o grito da sensação, não é? Era em quê? Para já era simplificar, tirar aqueles ornamentos todos do século XIX e simplificar tudo. Os objetos eram direitos. Então temos presente a Art Déco, não é? Sim, claro. Isto começa nos pequenos objetos do dia-a-dia, de uma cigarrilha a uma cadeira, não é? Pois o mobiliário também ali muito. Mas depois também na construção das pontes, da maneira como as pontes começavam a ser feitas. A arquitetura, quer das casas particulares, quer dos grandes arranha-céus em Nova Iorque, que são a Art Déco. O Empire State Building é um bocadinho posterior, já é dos anos 30 e tal, mas é Art Déco, é um exemplo
paradigmático da Art Deco. Para os nossos ouvintes, há um grande museu em Salamanca obrigatório. Da Art Deco, visita. sim. É incrível, É lindo, incrível. é lindo. Espaço E o museológico. mobiliário é tudo incrível. Yep. É mesmo verdade. Até as letras se tornam mais direitas. Nós temos presente aquelas letras da publicidade, estão a ver? Onde deixa de ser tudo. E até a letra de escrever as pessoas, provavelmente. Deixa de ser tudo em arabesco Em e passa a rabiobinhos, ser uma sim, coisa sim, sim. linda em Art Deco. Agora, a vida doméstica de milhões e milhões de pessoas passou a contar com os eletrodomésticos. Havia novidades quase todos os dias. Isso é uma época também muito fixe, Claro. não é? Uma faca de trinchar peru. Agora é ligada à parede e faz Tal e tudo. qual, a máquina, isto é uma revolução, Sim, até sim, na sim. qualidade de vida, por exemplo, sobretudo das mulheres que tinham tradicionalmente tinham estas tarefas. Agora passaram a ser umas preguiçosas. Pois e puderam fazer outras coisas, escrever livros e não sei o quê, ficámos todos a ganhar. Não, estou a brincar, mas o mundo era uma coisa muito moderna. Claro. Máquina de fazer café, máquina de lavar. Não sei se são todas contemporâneas disto, mas sim, é tudo disto. Porque a eletricidade. Abre uma luz, nova. Claro. É nesta altura que a luz passa a ser uma coisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte da população já tinha. Depois temos estamos aqui a falar de uma classe média. Também havia, não estou a dizer que não houvesse gente muito pobre, que Claro isto que passava sim. completamente ao lado, não é? Ou rural, por exemplo, que era sobretudo o movimento das cidades. Mas essa grande sociedade americana apanha de frente Claro, com e isso. na Europa também. A partir desta altura era obrigatório as casas que eram construídas de raiz no Já Reino com. Unido já tinham eletricidade. Uau, Sim, uau. muito fixe. Vocês estão a ver a combinação de água e luz numa máquina de lavar roupa? Quão revolucionário Faz deve com- ser. Exatamente. Assim, claro. imaginar naquele objeto isto faz. Deve ter havido muito técnico a morrer eletrocutado. Claro. Não, e podias ouvir a telefonia no duche. Claro! Experimenta O que amanhã. é isto que está a sair daqui de dentro? Atenção que já há leitores de Pois há, Bluetooth pois há. que se pode ouvir no duche. Do Dr. Rafael Bluetooth. Falámos ontem, é verdade. Remontando ontem. Entretanto, o que é que eu queria dizer com isto? Mas é verdade, o que é que leva a outra reviravolta que talvez seja a face mais visível para nós? A moda, importantíssima nesta altura. Existe uma subcultura, as flappers, como se chamam, que eram o quê? As mulheres começarem a usar o cabelo curto, acho que temos presentes, não é? Com aqueles bonés, chapéus, bonés sem abas, vestidos direitos, as pernas já um Eu bocado à cheguei a mostra. mascarar-me num carnaval. Flapper? Sim. Uau, oh, flapper. Pronto, eu sabia que isto já. Eu, Claro, por acaso, estavas eu mesmo. quando abri a boca, depois Não pensei, tipo, sabe. isto vai. Mas por acaso é incrível, não é? Os Ele colares leva de 5 pérolas. segundos sim. só. Ele só Enorme. ouve 5 segundos de É seriedade. verdade. Depois aquilo descama. Mas é uma estética incrível. Então não é, Os homens então não é. também, mas com as cinturas muito Cassemos descaídas. muito esta música. A Esta cintura música assim abaixo vem. da anca, Uma o rosinha colar assim de lado, sim. as ligas, todas essas Claro. coisas incríveis. E isto acompanhou a moda também uma maneira de estar completamente diferente nas mulheres. Muitas delas disseram não quer mais casar, não Claro, quer começar a trabalhar. Permitirem-se ter lazer, não é? E Perna terem um à lugar na vista, sociedade por também favor. para. É verdade. Para já, porque esta própria roupa, para os padrões da época, não era propriamente flattering no corpo, como tinhas no século XIX, onde evidenciava a cintura, partilhas, essas coisas. os decotes, não sei o quê, o tamanho do rabo, essas coisas todas. Esta era uma coisa até já com alguma praticidade. E as mulheres começaram a guiar, muitas delas, com até alguma coragem fixe, sim. a ir a dançar para clubes de jazz até às tantas horas, sendo solteiras, Fumar, beber, tudo. Tudo isso é uma revolução enorme nos anos de 1920. Se não fosse os Roaring Twenties, Ana, se calhar estávamos num Pois, convento de Cartucha. Sim, na sim. coisa da Cartucha. Não, essa adega só Beijinhos para os amigos da Cartucha. Eugênio de Almeida. Exatamente. Olha, bem giro. Bem fixe, já bem lá fixe. tive, bem Incrível. recebido. Pronto, e depois, em muitos países, as mulheres começaram também a votar nesta altura. É uma revolução grande. E a deitarem-se, claro, com quem bem lhes apetecia. Na América foram também os anos da Harlem Renaissance, também aqui já falámos muitas falámos vezes, disso, muito. o ressurgimento da cultura negra e, por outro lado, o seu contraponto, a escalada de violência racista do KKK, começa também nesta altura, como resposta até, não é? Nova Iorque devia de ser. Incrível, devia de ser incrível. uma cafeteira a ferver água. É verdade. Numa cidade. Imagino muito também Berlim, fascina-me muito alguma também forma, por sim. estes anos, É. sim. E sim, Que loucura. sim, é mesmo incrível, deve ser mesmo Mesmo bons incrível. tempos para se estar Eu vivo. acho que é daqueles períodos onde há períodos em que tu olhas para trás e dizes deve ter sido muito divertido viver naquela altura. Por exemplo, o século XVIII lá em França, não é? No Versailles. Eu acho que estas pessoas
Houve mais períodos históricos assim. Sabiam que estavam-se a divertir, sabe? Tinham consciência Isto que é um estava momento assim fixe. incrível, Sim, não é? Não vamos aqui sequer falar da droga, claro. Se tivéssemos de escolher a verdadeira marca que até nos ficou até hoje, porque as pessoas já não usam aquela roupa das flappers, dos loucos anos 20, teríamos de nos voltar para Hollywood e os filmes. É verdade, o cinema tornou-se a forma de entretenimento que era nova. Em 1000 anos que não aparecia uma forma de entretenimento nova. Claro, abrem-se salas de cinema por todo o mundo e as pessoas vão aos milhões ver os filmes. E nasce, sobretudo aqui, a cultura das estrelas. Nunca na história nenhum artista teve tanta admiração e tanto público como. Quer dizer, as pessoas não iam gritar à porta do Miguel Ângelo a dizer: pinta-me outro, pinta-me dois, Pinta-me um filho. pinta-me um filho. Ou esculpe-me um filho. Não é? Não, Claro. Shakespeare talvez tivesse, mas era uma escala muito mais reduzida. Claro que sim, as estrelas de cinema vão ser o veículo da sociedade de consumo. É engraçado nestes primeiros tempos. Elas vão redefinir. Nós às vezes não Os pensamos nessas coisas, influencers. mas de uma escala muito maior do que nós às vezes Claro, conseguimos claro. perceber. Longínquo Padrões lugar de do beleza, planeta. padrões de beleza, padrões de relação, padrões de sucesso, tudo vinha daquela história dos filmes. Aliás, quem fuma, ou quem já deixou de fumar, isto é um exemplo muito básico. Ver fumar num filme e dá imensa vontade de ir acender um cigarro, mesmo quando não já se deixou de fumar ou tudo. Estão a ver o tipo que está a espiar outra pessoa dentro do carro à Claro, noite. era assim um bocado uma ideia do que era o Skynet na altura, não é? Tudo, Marca de comportamento, tudo. identidade do E para comportamento. as mulheres sim. copiavam-se modas, havia revistas, as revistas muitas delas aparecem para mostrar como é que a estrela de cinema X põe o cabelo com ferros, não é? Como se fazia com um ferro espécie de Ingmar. Fazia aqueles caracóisitos. E pronto, e os modos de vida, claro. Também. Numa altura em que toda a gente ia ao cinema, claro, a fama destas pessoas era planetária, não era local, era planetária. A nossa Clara, curiosamente, foi uma das maiores estrelas do seu tempo. Ela entrou em 46 filmes mudos e 11 falados. Foi a atriz mais cotada durante uma década e era absolutamente adorada pelo público, é verdade. Apesar deste sucesso todo, ela começou a levar uma vida cada vez mais retirada, saía pouco de casa, até que deixou de sair completamente. Ela ainda era casada e o marido viu aquilo de mal parado. Ela depois... Sim, nada disto que nós estamos aqui a dizer devia ser fácil. Depois imagino que suscitasse imensos conflitos. E profissionalmente esta pessoa E sofre de uma conflitos coisa. até internos morais, não é? Tu estás Sofre de uma habituada cena que é a transição do cinema mudo para o cinema. É verdade, Também, com a voz, também. Muitas estrelas foram à vida, apagaram-se Ela consegue fazer uma carreira, Uma transição. Segunda Sim, parte, sim. sim. Mas a vida dela não é bonito o final. Ela tenta matar-se a uma altura, foi internada numa instituição e foi diagnosticada, não se sabe, inconclusivamente, com esquizofrenia. Ela sai da instituição, não voltou sequer para casa, foi morar absolutamente sozinha num pequeno bungalow, de onde nunca saía, até morrer de um ataque cardíaco, ainda bastante nova. Ela foi a maior estrela do seu tempo e hoje, na Europa ou na América, absolutamente ninguém sabe quem ela foi. O que não deixa de ser um belíssimo retrato de quão efêmera é a fama. A Clara Bow morreu faz hoje 58 anos.